E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos a enterrar os seus próprios mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Pode tomar o vosso assento, que Deus lhes abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus está sendo confrontado com 3 narrativas de histórias diferentes acerca da caminhada cristã. A verdade é que essas 3 narrativas ganham sentido dentro desse texto, nas respostas que Jesus lhes dá. Na primeira, Jesus solicita um sacrifício daqueles que expõem a narrativa, e o sacrifício é pessoal. O segundo sacrifício que Jesus solicita é um sacrifício coletivo. E o terceiro sacrifício a qual Jesus pede é um sacrifício total, para aqueles que desejam seguir a caminhada em Jesus. Então ganha sentido nessa palavra o fato de que muitos são chamados, mas de fato poucos são escolhidos. E não sou eu que estou dizendo isso de mim mesmo. A própria Bíblia expõe vários exemplos disso que eu estou falando. A própria ideia, pastor Ricardo, em Jeremias capítulo 18, do vaso dentro da olaria. Todos sabem que vaso vem de barro, mas os irmãos também devem saber que nem todo barro serve para ser vaso. Então todo vaso é formado de barro, mas nem todo barro é um vaso. Vocês também vão lembrar na nação de Israel acerca dos levitas e dos sacerdotes, onde todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita se tornava um sacerdote. Os irmãos também sabem muito bem que todas as pessoas que estão na face da terra vieram pela exposição e inspiração da criação de Deus, pastor Daniel, mas nem todas são filhas de Deus. A própria Bíblia diz que existem algumas que são filhas de Belial, filhas do mal. Então os irmãos percebam que nem todos que possuem chamada de fato são escolhidos para exercer tal chamada, porque são confrontados, e todos nós somos, com os sacrifícios que Jesus pede. E nesses 3 níveis de sacrifícios, o primeiro nível, no versículo 57 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Jesus é confrontado com a seguinte narrativa: Senhor, eu te seguirei aonde quer que você for. Observe, os irmãos, que Jesus não convocou esse rapaz, nem chamou ele. Foi ele que se apresentou diante de Jesus e disse: eu quero ir, eu quero lhe seguir. Mas talvez a coisa mais difícil que exista seja lidar com pessoas que possuam a visão errada do que é o Evangelho e do que é a chamada de Cristo. Jesus, observando a visão que ele possuía do Evangelho, tratou de esclarecer o que era a caminhada para esse rapaz. Rapaz, eu vou expor para você o que é me seguir. Você quer me seguir mesmo? Você quer me servir? Você quer ser meu discípulo? Você quer pregar a palavra? Você quer cantar hinos? Você quer fazer parte do ministério? Então vou falar para você o que é ser meu discípulo. Até os lobos têm lugar para deitar, até os pássaros têm seus ninhos, mas eu, que vou ser seu mestre, não tenho nem lugar para repousar a minha cabeça. Está preparado? Porque eu, que sou mestre, tenho nem onde deitar minha cabeça, quanto mais aqueles que me seguem, quanto mais aqueles que são meus discípulos. Por isso o próprio Jesus abre um parêntese dizendo: certa feita, meu amigo, e ele vai esclarecer dizendo que se o perseguiram, quanto mais perseguiriam aqueles que o seguem, preparando aqueles que o queriam seguir, pastor Betinho, para a caminhada que é difícil ser cristão, não é fácil servir ao nosso Deus. Mas acreditamos que nesse verso 57, meus irmãos e minhas irmãs, a narrativa de alguém que se expõe a Jesus
era de alguém que estava interessado no que Jesus poderia dar, e não pelo que Jesus era. Eu sei que vai ficar complicado o que eu vou falar agora. Existem alguns estudiosos, alguns teólogos, estamos aqui no meio de muitos estudiosos na Bíblia, que acreditam que esse rapaz que se expõe no verso 57, era o próprio Judas, se achegando a Jesus e pedindo para seguir Jesus. Porque na visão de Judas, e que fique bem claro, isso é uma linha teológica, alguns acreditam, outros têm um pensamento diferente. Mas se esse rapaz é Judas, a visão de Judas, pastor Ricardo, é a seguinte: eu vou chegar até Jesus, porque Jesus é rei, Jesus é filho de Deus, e sendo rei possui um reino, e se possui um reino, possui riquezas, e se possui riquezas, eu serei seu tesoureiro, e se eu for ser tesoureiro, eu vou cuidar das riquezas, e cuidando das riquezas, eu posso ter acesso a tudo que ele pode me dar. Jesus discerniu que Judas queria estar com ele não pelo que ele era, mas pelo que Jesus poderia lhe dar, e já foi abrindo o leque da revelação do que é o reino. Rapaz, você está vindo até mim pelo que eu posso lhe dar, então fique ciente que o meu reino não é dessa terra, o meu reino é do alto. Existirão vezes que a porta estará trancada, existirão vezes que lhe faltará dinheiro, existirão vezes que vai faltar saúde, vai faltar paz no meio da família, vai faltar paz no meio da parentela, vai faltar paz com aqueles que o rodeiam, mas tenho certeza que como reino que eu possuo, não é da terra e é do alto, as coisas do alto nunca lhes faltarão. A porta está trancada, mas tem a glória de Deus para vocês. Está faltando dinheiro, mas nunca vai faltar a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Oh, aleluia. Oh, senti Jesus aqui. Por isso o primeiro sacrifício que Jesus pede é um sacrifício pessoal. Porque sejamos sinceros, irmãos, quantas das vezes nós não sacrificamos aquilo que possuíamos pela obra do nosso Deus e pela presença do nosso Senhor? Quantas vezes Jesus não chegou para você e disse: larga a mão disso para me servir, abre mão daquilo para estar na caminhada. Eu abro novamente um parênteses, e pastor Leonardo, é engraçado nós pensarmos, quando Jesus olha para os discípulos naquela tempestade, e os irmãos vão lembrar muito bem do Evangelho de Mateus, aonde Jesus está entrando dentro do barco, e a palavra diz que os discípulos o seguiram. Então percebam os irmãos que na primeira tempestade, Jesus não convocou ninguém, eram os discípulos que viram ele entrando no barco e entraram atrás dele. Jesus não chamou ninguém, não convocou ninguém, não deu chamada para ninguém. Veio quem quis, levantou a mão quem quis, aceitou quem quis, se envolveu quem quis. Mas na segunda tempestade, Jesus olha para os discípulos e diz assim: entra no barco. Agora Jesus não está pedindo, agora Jesus não dá opção de escolha. Na primeira vem quem quer, e na segunda Jesus manda: estou mandando, entra. Não estou perguntando se vocês querem, eu estou mandando vocês entrarem, entra. Jesus entra por quê? Na primeira experiência já foi terrível, na primeira já teve vento, na primeira já teve tempestade. E eu sei que esse negócio de atravessar em barco sempre acaba em tempestade. Imagine Jesus com carinho olhando para eles e dizendo: vocês são meus discípulos ou não? Somos. Pois é, eu não estou pedindo, eu estou mandando. E os compeliu, e os ordenou, e os obrigou: entra, sabendo ou não que há tempestade. Mas sabe qual é a palavra que ele libera após a ordenança de entra? Atravessai. Não importa o que aconteça no meio do mar, não importa o nível da tempestade que se levante, ele já liberou uma palavra: atravesse. Então não importa a dificuldade no meio do caminho, não tira o olho do objetivo, que é chegar do outro lado. O Manaua se relentria, a nube de Cataua. Quem tira o olho do objetivo acaba perdendo a ordenança que Jesus passou.
Porque Jesus nunca lhes disse que haveria tempestades, mas Jesus lhes garantiu: vocês chegam do outro lado. Jesus nunca liberou a palavra de que haveria dificuldades, mas a garantia de Jesus não foi que não haveria dificuldade. A garantia de Jesus foi: do outro lado vocês chegam, com vento ou sem vento, com tempestade ou sem tempestade, com dificuldade ou sem dificuldade, do outro lado vocês vão chegar, porque a palavra de Jesus já foi liberada. Eu aprendi algo construindo a minha casa com ela, gente. Pastor Jefferson, Sara, quando eu fui fazer, sabe qual é a primeira coisa que o pedreiro falou? Terreno vazio, ele falou assim: vamos cavar buraco. Eu, pra que se a casa fica em cima, meu filho? Porque é embaixo que a gente coloca uma coisa chamada sapata. E o que sustenta a casa não é tijolo de muro, não é laje. Se tu não fizer isso embaixo, primeiro o vento da casa cai na cabeça de vocês. Depois que cavamos e firmamos a sapata, sabe o que ele fez? Agora fecha. Não, por quê? Porque aquilo que sustenta não é enxergado. Vou falar a segunda vez. Aquilo que segura não é ostentado. Aquilo que posiciona de pé no meio da guerra não serve para ganhar curtida em rede social. Isso é oculto, é escondido na terra. Você cava firme e tampa de novo. Quem passa em frente da casa vê a casa adornada, bonita, cheirosa, pintada, telhado bem feito, nem sabe. O que segura não é a aparência da casa. O que segura não é telhado. O que segura não é muro, não é tinta. Porque tem gente com aparência boa que está caindo. E tem gente sem aparência nenhuma que está de pé no meio da guerra. Porque o que sustenta não é enxergado. Aí quando eu olho para a Bíblia, encontro uma coisa que não é enxergada. Os discípulos olharam para Jesus e eles não pediram: Jesus, me ensina. Ensina o quê? Me ensina a pregar? Não. Me ensina a expulsar demônio? Não. Me ensina a ganhar o mundo? Não. Sabe o que eles pediram? Me ensina a orar. Vocês querem saber orar? Queremos. Quando for orar, entra no teu quarto, vai pro culto, fecha a porta, porque ninguém de fora precisa enxergar relacionamento que tu tem com Deus dentro. Estamos vivendo a era das redes sociais, e o que mais tem a gente que tem prazer em expor a intimidade e relacionamento que tem com Deus. Olha como eu oro, olha como eu jejuo. Hoje eu li 20 livros, 30 Bíblias. Só que sapata não precisa ser exposta, é escondido. Você prova que tem sapata não é mostrando ela, é ficando de pé no meio da guerra. Jesus amado, tanto tempo na guerra, ainda está de pé, está provando que tem estrutura. O que te segura não é exibicionismo em redes sociais. Já vi tanta gente mostrar e ser atacada nas suas sapatas, nas suas estruturas, por mostrar aquilo que não deveria estar mostrando. Eu poderia falar de Joquebede e Moisés. Eu poderia falar de 2 Reis 4, fecha a porta, para depois o azeite se multiplicar. Mas permita-me encerrar este sermão através da oração. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Quando alguém nos faz mal, qual que é a primeira reação que nós temos? Eu vou descontar na pessoa, eu vou me vingar. Eu vou dar o troco, porque eu não levo desaforo para casa. Não é assim que muitas vezes nós reagimos?
Só que a palavra do Senhor nos ensina diferente. Não pague o mal com o mal. Vou pagar o mal com o que então? Com o bem. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Em todas as ocasiões, procurem fazer o bem uns aos outros. E não somente aos irmãos na fé, mas a todas as pessoas. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no versículo 12, Jesus já havia falado sobre isso. Olha o que Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 7, versículo 12. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Ou seja, você quer ser amado? Ame. Você quer ser bem tratado pelas pessoas? Trate as pessoas bem. Você vai receber de volta aquilo que você dá. Nós colhemos aquilo que plantamos. É a lei da semeadura e da colheita. E aqui a gente vê um detalhe muito interessante no texto de Paulo. Procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Eu vou grifar isso aqui, ó. E também aos que não são irmãos na fé. Por que Paulo escreveu isso? Talvez, apenas talvez, os irmãos lá de Tessalônica estivessem agindo como muitos crentes hoje em dia, que tratam bem somente as pessoas que são da igreja. Eu já vi na igreja, eu já levei um visitante na igreja, e aí chega um irmão da igreja e vem cumprimentar, né? O pessoal está sentado lá, todo mundo, aí o irmão chega, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Quando chega no visitante, ele fala assim, boa noite. Como será que o visitante se sente nessa hora? Poxa, todo mundo recebeu a paz do Senhor, eu recebi só um boa noite. Não trate bem somente as pessoas da igreja. Muitas vezes nós damos preferência somente aos irmãos em Cristo. Nós damos preferência somente àqueles que se relacionam conosco na igreja. Você já percebeu que o nosso grupo de socialização, aos poucos, ele vai se resumindo aos irmãos da igreja? Aí tem uma festa da família, você não aparece. Por quê? Porque não é coisa da igreja. Porque vai ter uma cerveja, vai ter uma música. Você acha que uma cerveja, você vê alguém tomando uma cerveja, vai tirar a sua fé? Você acha que você deve se isolar da sua família porque ela não aceita a sua religião, a sua fé? Às vezes eu fico pensando, como Jesus agiria nos dias de hoje? A Bíblia diz que Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Então Jesus, ele gostava de reuniões. Jesus, ele se assentava à mesa com pecadores. Jesus parava para ouvir ladrões, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas marginalizadas pela sociedade. Jesus dava ouvidos a essas pessoas. Tanto que ele foi chamado de amigo dos pecadores. E aí hoje nós queremos elitizar as nossas amizades, as nossas companhias. Nós não queremos nos misturar. Pense nisso. Pense nisso. Essa palavra falou muito forte ao meu coração. Eu não posso querer me afastar do mundo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou incentivando ninguém
a pecar. Mas nós estamos no mundo. Jesus disse assim, olha, quando ele orou por nós, ele orou a Deus falando assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, muitas vezes Deus quer que a nossa vida seja um referencial lá onde está acontecendo as coisas que Deus não se agrada. É claro que você precisa reconhecer os seus limites, as suas fraquezas. Se você veio de um ambiente, se você estava preso em um ambiente que te levava para o pecado e você custou a ser liberto dessas coisas, talvez não seja para você se misturar novamente. Talvez é para você esperar o tempo certo, né, o momento certo. Mas você não pode se isolar. Deus não chamou você, nem eu, para nós ficarmos em uma redoma. O Espírito Santo, ele habita em nós, irmãos. Amém? Receba isso aí no nome de Jesus. Se essa palavra testifica no seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.